Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que mais uma vez, nessa semana, a graça e a paz do nosso Deus tenham sido renovados sobre as suas vidas. Bem, nós estamos completando 6 meses sem os encontros presenciais aqui em nossa igreja e ficaremos mais um mês. Não retornaremos às nossas atividades aqui antes do dia 25 de outubro. Claro que, por um lado, isso me causa tristeza, mas, por outro lado, eu tenho a compreensão de que o isolamento ainda é a medida mais correta a ser tomada nesse momento para que a pandemia não alcance proporções maiores do que as que já alcançaram até esse momento. Então, mesmo à distância, continue aí, vivendo a sua vida cristã, continue em oração, continue com as suas práticas devocionais, continue ouvindo as nossas mensagens, enfim, continuem vivendo, porque a vida cristã é a vida que nós vivemos em todos os lugares, em todo o tempo, durante as nossas vidas. Bom, hoje nós continuaremos a pensar nos sentimentos, nas atitudes de Jesus, registrado nos evangelhos, como temos feito até esse momento. Hoje leremos um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E isso nós fazemos porque o apóstolo Paulo nos adverte, na verdade, mais do que adverte, ele nos coloca uma obrigação ao escrever a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele nos diz que é nosso dever termos o mesmo sentimento, termos as mesmas atitudes, termos o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus. Então acompanhe a leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 39 até o 44. A palavra de Deus diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Bom, o relato é dramático. Claro que esse drama depende muito de como nós lemos o texto, com a entonação que nós utilizamos ao lermos esse texto. Mas é um relato dramático, é um relato que revela um momento de profunda angústia, de profunda agonia na vida de Jesus. Eu creio ser impossível não comover-se com Jesus na sua oração. E a oração de Jesus aqui, ela é muito curta. Aquilo que Lucas registra dessa oração é muito curta. No verso 42 você encontra essa oração. É apenas uma única frase. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Bem, essa semana a minha intenção é levá-los a refletir sobre esse drama. É o drama da vida humana. É o drama que existe em forma de uma encruzilhada que exige uma tomada de posição. Afinal, eu sigo os planos de Deus ou eu tento com a minha própria força? Como que nós nos comportamos diante de situações difíceis? Como que nós nos comportamos diante de situações que requerem uma imediata tomada de decisão? Nós vamos nos atentar a essa frase, a essa curta oração que eu acabei de ler, do verso 42
do Evangelho de Lucas, e eu vou dividi-la em 3 pequenas porções. E a primeira delas diz assim: Pai, se possível. Ora, como assim, se possível? Jesus está falando com o Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas. Aquele de quem o próprio Jesus, lá no capítulo 1 desse mesmo Evangelho de Lucas, Jesus diz que a ele nada é impossível. Mas Jesus começa a sua oração dizendo, se possível. A NVI, a Nova Tradução Internacional, ela traduz como se queres. Bom, poderia haver alguma dúvida de que o pai quereria algo que não fosse o melhor para o seu filho? Haveria alguma dúvida de que existiria algo que não fosse possível ao Deus Todo-Poderoso? A resposta é óbvia. Claro que não. Não há nenhuma dúvida. O que há aqui é o reconhecimento do poder de Deus. É o reconhecimento de que Deus está acima de todas as coisas. E também o que há aqui é uma completa submissão à vontade do Pai. Pensem bem. Quantas vezes nós não oramos a Deus carregando dúvidas a respeito do que Deus pode fazer? Não temas. É a expressão que você encontra em toda a Escritura. É claro que, de um lado, essa expressão busca fortalecer, busca renovar a esperança, busca trazer de volta a energia, mas só existe essa expressão porque existe falta de esperança, porque existe desencorajamento, porque existem momentos nas nossas vidas que nós pensamos em desistir. E são nesses momentos que Deus vem até nós, através da sua palavra, e diz, não temas. Bem, quando eu olho para esse texto, quando eu leio essa oração de Jesus, e eu vejo um Jesus dizendo, se queres, se possível, eu não penso em dúvida. Eu penso em Jesus se dirigindo ao Pai, fazendo um pedido ao Pai num momento de extrema angústia, não porque duvida, mas porque sabia que o Pai tinha todo o poder para responder a sua oração. E assim a nossa oração deve ser. Oração que coloca diante de Deus as nossas necessidades, acima de tudo, crendo que nós oramos a um Deus que pode todas as coisas. Por isso, ore crendo. Não crendo porque você cumpre um ritual de oração. Não crendo porque você faz uma oração mágica, mas crendo porque você ora aquele que ouve a sua oração. E quem ouve a sua oração é o Deus Todo-Poderoso. Para ele, nada é impossível. Mas continuando a oração de Jesus, nós vemos também que Jesus retira de cena a sua vontade, a sua necessidade. E por isso ele diz assim: não faça conforme a minha vontade. Bom, chega a soar estranho ouvir isso, porque o padrão da nossa oração de cada dia, ela tem mais um jeito de imposição ou de informação. É um tal de determino, eu profetizo, o milagre já está nascendo no mundo espiritual e coisas desse tipo, um verdadeiro show de horrores na nossa prática de oração.
Isso porque se tem a compreensão de que a oração, ela é uma instrução dada a Deus, para que Deus haja da maneira correta, de acordo com as nossas vontades. Nós apenas informamos a Deus quais são as nossas necessidades e esperamos que Ele haja fielmente para que as nossas necessidades sejam supridas conforme o desejo do nosso coração. Isso é um erro. Não faça a minha vontade. Essa expressão, ela indica a compreensão de que, por mais que as minhas vontades ou necessidades, elas estejam gritando de maneira extremamente alta e dolorosa e angustiante, elas devem estar em segundo plano diante dos planos de Deus. Isso não quer dizer que as nossas necessidades não são importantes. Todas as nossas necessidades são importantes. E Deus sabe disso. E Deus olha as nossas necessidades, dando a ela ou a elas a devida importância. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que as nossas vontades, em maior ou menor grau, todas elas ainda estão contaminadas pelo pecado. Nós somos enganados pelo nosso próprio coração em relação às nossas vontades. Quantas vezes nós não oramos a Deus buscando interesses egoístas? Usando de uma fachada, usando de uma máscara de espiritualidade, mas nós oramos apenas para buscar benefícios. Quantas vezes nós oramos pedindo, e quantas vezes nós oramos pedindo para que Deus nos tire do coração aquilo que nós tanto desejamos? Me parece que isso é bastante comum a todos nós. Nós ficamos preocupados com as situações do dia a dia, talvez a aquisição de alguma coisa, e essa preocupação começa a nos tirar o sono, e aí nós mais intensamente oramos para que essa necessidade seja suprida. E quando compartilhamos dessa necessidade com alguém, as pessoas olham para nós e dizem: eu também vou orar por você. Mas a pergunta é: quantas vezes nós oramos para que Deus retire dos nossos corações essa vontade que tem roubado a nossa tranquilidade diante dele? Quantas vezes nós nos dirigimos a Deus dizendo: Pai, o Senhor sabe da minha necessidade, mas eu não quero que o Senhor faça de acordo com a minha vontade. Retira de mim essa vontade, porque essa vontade, ela me engana. Essa vontade, ela me leva a fazer coisas e a tomar decisões contra a tua vontade. Ela me leva a agir de maneira diferente da tua vontade. Nunca, em momento algum, são as minhas vontades que devem prevalecer. Tiago, na sua carta, já nos adverte quanto a isso. Que Deus não responde às nossas orações egoístas. Porque por mais que as nossas palavras possam transmitir um ar de espiritualidade, o Deus que conhece, que vê o nosso coração, que vê aquilo que está por trás das nossas orações, ele não responde a orações que são feitas para que nós simplesmente usufruamos dos prazeres desse mundo. Porque isso nos afastaria dele. Porque isso alimentaria os ídolos que estão no nosso coração. Não se faça a minha vontade. Nós vemos aqui um Jesus que sabe que sua vontade está invadida pelo medo, pela dor, pela angústia, pela ansiedade, e exatamente por isso ele não quer que seja a vontade dele, naquele momento, que seja o referencial
para a ação de Deus sobre a vida dele. Talvez a nossa oração em momentos de angústia seja: Senhor, acalma o meu coração, porque ele está me levando a querer coisas que eu não deveria querer. Senhor, limpa o meu coração, porque eu estou tendo desejos que eu não deveria desejar. Meus irmãos, ore com humildade. Ore reconhecendo que, como o apóstolo Paulo nos diz, nós não sabemos orar como convém. Não se faça a minha vontade. Não seja feita a sua vontade. E Jesus, ao ir para a parte final dessa oração, em contraponto com esse abrir mão da sua própria vontade, ele diz assim no final do verso 42: mas faça-se a sua vontade. Isso indica o reconhecimento de que os planos de Deus são perfeitos. Numa das mais belas declarações das Escrituras, nós lemos lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versos 8 e 9, a seguinte declaração do próprio Deus: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É verdade que nem sempre nós entendemos os planos de Deus, mas também é verdade que eles são melhores do que os nossos. É verdade que nem sempre nós concordamos com os planos de Deus, mas também é verdade que eles são melhores que os nossos. Nós vemos aqui um Jesus que, embora aflito, ele confiava na excelência dos planos do Pai. Pense comigo. A oração de Jesus muito bem poderia ser, e talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, seria essa a minha oração. Pai, o Senhor sabe o tanto que eu estou sofrendo, o Senhor sabe que eu não mereço sofrer desse jeito, e por isso me tira dessa. O Senhor pode todas as coisas, então o Senhor pode muito bem dar um outro jeito. Não é isso que nós encontramos. Nós encontramos um Jesus que, embora angustiado a ponto de suar sangue, mas também um Jesus que confiava tanto na excelência desses planos, na perfeição desses planos, que encerra a sua oração dizendo: Pai, faça conforme o Senhor quer fazer. Mesmo que isso doa, mesmo que isso signifique que a minha angústia não termine agora. Mesmo que os problemas que eu enfrento não sejam resolvidos com a rapidez com que eu gostaria que eles fossem resolvidos, mas faça-se conforme a sua vontade. O que nos leva a essa submissão não é o fato de crermos que o resultado será bom, porque às vezes nós temos essa compreensão, não é? Jesus fez o que fez porque ele sabia o que aconteceria no fim. Essa é uma compreensão errônea. Não é bem assim. Jesus está no meio do turbilhão. Embora sendo Deus, nós não podemos esquecer que Jesus também era homem. E como homem, sofria como homem, e como homem está desesperado nesse momento. Está triste, está angustiado, a ponto de pedir para o Pai que livre-o desse momento de tortura. Essa submissão, então, de Jesus, não é porque ele sabia que o resultado final seria bom,
mas é porque ele cria num Deus da excelência. Porque ele cria que da parte de Deus, o Pai, não vem nada que não seja excelente. E é assim que nós devemos nos comportar também. A nossa oração nem sempre será respondida da maneira como nós queremos. E Deus não é fiel porque ele faz aquilo que nós queremos que ele faça. Ou quando ele responde às nossas orações no tempo que nós queremos. Deus é quem ele é. E Deus é fiel o tempo todo, e Deus é bom o tempo todo, e Deus é misericordioso o tempo todo, mesmo quando ele faz exatamente o oposto daquilo que nós pedimos a ele em oração. A submissão vem então de conhecermos o caráter de Deus. E nessa oração, uma vez mais, Jesus expõe esse conhecimento. Embora esteja sofrendo, Jesus diz: eu sei que eu posso confiar no seu caráter. Eu sei que eu posso entregar a minha vida a esse plano para que ele siga adiante, porque não existe plano melhor. Eu não tenho, como homem, uma solução melhor para o final dessa história. Assim como eu não tenho, assim como você não tem, nós não temos finais melhores para as histórias das nossas vidas, como Deus tem. E isso é o suficiente para que nós então possamos confiar nele, fazer as nossas orações, compartilhar das nossas dificuldades, expor as nossas fraquezas, os nossos dramas, e talvez até ao ponto de suar sangue, mas ainda assim, continuar crendo que Deus é bom o tempo todo. Então, ao olhar para Jesus, nós encontramos um homem que expunha as suas necessidades diante de Deus, reconhecendo que somente ele tem a capacidade de conduzir a história com a mais absoluta perfeição. E isso traz conforto e segurança aos nossos corações. Nada dá errado dentro do plano de Deus. Tudo dá errado quando nós queremos assumir as rédeas das nossas vidas. Que Deus nos ajude a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.